Aleluia, que bom chegar até você. Nosso devocional de hoje, há uma palavra poderosa, uma palavra de Deus que vai te ajudar muito. No livro de Juízes, diz assim: depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor se apossou e começou a usá-lo. Juízes capítulo 13, verso 24 e 25. Nós temos muito que aprender com a história de Sansão. Sansão fez grandes proezas, realizou grandes feitos, porque Deus era com ele, porque o Senhor o capacitava para isso. É o segredo da vida de Sansão e o segredo de todos aqueles que querem vencer, é estar andando em obediência. Enquanto Sansão foi obediente, Deus o abençoou e lhe concedeu vitória em tudo. Então a história de Sansão é uma história extraordinária e tem muito a nos ensinar. Sansão, Deus o projetou para ser um grande vencedor. Deus projetou, Deus deu a vida, Deus trouxe Sansão à existência para ser um campeão nas mãos de Deus, para ser um juiz, mas para ser um campeão e um grande vencedor. Deus, ele fez coisas extraordinárias por intermédio de Sansão. E Sansão, ele viveu até certo tempo da sua vida uma vida piedosa, uma vida de obediência, e por isso Deus o abençoava. Todos aqueles que querem viver uma vida piedosa, em santidade, buscando ao Senhor, em obediência à sua palavra, certamente serão vitoriosos, serão vencedores. Então, como Deus, ele projetou Sansão para ser um campeão, para ser um vencedor, Deus também trouxe vida a você e a mim para sermos vencedores, para sermos um campeão nas mãos do Senhor. O próprio Paulo já afirma isso, que nós somos mais do que vencedores, nós somos campeões de Deus. No último devocional, eu trouxe aqui uma palavra falando sobre leão de Deus, sobre o juiz, o leão de Deus. E hoje eu quero falar sobre Sansão. Quando o Espírito do Senhor se apossava de Sansão, ele tornava uma potência, ele se tornava imbatível diante de Deus. Quando o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, ele se movia numa velocidade e com uma força sobrenatural que ninguém nunca tinha se movimentado. Mas essa força, todavia, ela vinha de Deus. Então Sansão, ele fez coisas lindas diante de Deus. A Bíblia vai dizer que Sansão, ele pegou um urso e ele matou o urso, que era o animal mais temível da selva. Sansão, com a cabeça de um jumento, ele feriu mais de 1000 filisteus. Ele conseguiu pegar aproximadamente 300 raposas, enfileirá-las, colocar fogo no rabo e elas saírem correndo pelo meio da lavoura dos filisteus, queimando toda a lavoura. Ele arrancou os portões de Gaza. Segundo alguns estudiosos, os portões de Gaza pesavam aproximadamente 1 tonelada. Ele arrancou aqueles portões e a Bíblia vai dizer que ele ainda correu com aqueles portões. Olha que coisa sobrenatural. Então Sansão fez coisas grandiosas diante de Deus, Mas esse campeão de Deus, que obteve tantas vitórias, eu estou só dando alguns detalhes, não dá para falar todas, mas esse campeão de Deus, esse vencedor de Deus, ele começou a perder vitória, ele começou a perder quando ele começou a desobedecer a Deus. A desobediência é algo trágico na vida de todo ser humano.
Enquanto formos fiéis e obedientes à palavra de Deus, a bênção do Senhor estará sobre nós. O segredo está na obediência. O Senhor não quer sacrifício, mas Ele quer obediência. A obediência é o segredo para manter a unção de Deus, o poder de Deus sobre a nossa vida. E aí a pergunta é: você tem sido obediente à palavra de Deus? Se nós continuarmos em obediência, certamente seremos mais que vitoriosos e mais que vencedores. Sansão, ele começou a se perder quando ele então deixa o caminho do Senhor e começa a entrar pelo caminho da desobediência. Quando ele começa a entrar por caminhos que não deveria entrar. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Então procure andar no caminho, e o caminho se chama Jesus, o caminho se chama a verdade, o caminho é a palavra. E ele então começa a experimentar essas derrotas, porque ele havia recebido de Deus uma palavra, e enquanto ele manteve fiel à palavra, enquanto ele manteve o seu compromisso, o Senhor esteve com ele, e ele nunca foi vencido. Todavia, quando ele pegou o caminho errado, as tragédias começaram a acontecer. Palavra para você e para mim hoje: permaneça no caminho que é o Senhor, permaneça na palavra, permaneça em obediência. Através da história de Sansão, nós podemos aprender muito com seus acertos, com suas conquistas, com suas vitórias, mas também com seus erros e com os problemas que ele teve. Que Deus possa sempre nos guardar, para que a gente não pegue um caminho que seja contrário ao caminho que Deus projetou para nós. O segredo está aí. Que Deus nos proteja, nos guarde e nos livre de não entrar pelo caminho errado. Que nós possamos perseverar na obediência. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nesse momento liberar uma palavra de graça, de favor. Eu quero agora abençoar, em nome de Jesus, abençoar, ó Deus, essa pessoa que recebe esse devocional. Senhor, há um caminho de êxito, há um caminho de vitória, e o caminho do êxito e da vitória está na obediência. E eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, ajude cada um de nós a permanecer, a perseverar, a continuar firme nesse caminho que o Senhor projetou para nós. Socorre o aflito, o necessitado, socorre o órfão, a viúva, socorre essa pessoa que está agora em um leito de um hospital, ou até mesmo em casa, diante de alguma crise na área da saúde, ou em outra circunstância que afeta a sua vida física, emocional, espiritual. Senhor, em nome de Jesus, talvez alguém que está desenganado pela medicina, nesse momento recebe essa palavra, e eu creio que o Senhor irá mover. Muitas pessoas estão passando tempos difíceis, porque decidiram andar por um caminho que não é o caminho que o Senhor projetou. Mas se alguém está ouvindo essa palavra e se encontra fora do caminho, ele possa retornar o caminho da verdade, o caminho da libertação, o caminho que é Jesus. Faça isso, Deus. Resgate agora aqueles que estão à beira do caminho, ou aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Resgate agora, Deus, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra de cura, de milagre, de restauração, de renovação, uma palavra de restituição, uma palavra de salvação. Ande no caminho. Se você está fora do caminho, volte para o caminho, porque o caminho de Deus é vida, mas o caminho fora de Deus é o caminho de morte. Sansão experimentou a morte porque deixou o caminho e decidiu seguir o caminho do seu coração. Siga o caminho que a palavra de Deus direciona, e não siga o seu coração, porque o coração, ele é enganoso. Siga a voz de Deus, siga a direção do Espírito Santo, siga o que orienta a palavra. Seja abençoado em nome de Jesus.